A paz do Senhor. A irmã Gádia, a todos os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus, amigos do Facebook. Você é livre pensador, espírita católico, você é evangélico. Uma boa noite a todos. No Brasil é tarde, uma boa tarde. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa rica oportunidade de participar desta live, esta campanha, né, que a irmã Gádia está iniciando, esta campanha que eu creio que vai ser uma bênção. São 12 dias e o Senhor vai estar alcançando muitos lares, muitas famílias, e eu creio que vai impactar muitas vidas, porque a palavra de Deus, ela é isso, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela cura, ela sara, ela salva. A palavra de Deus, ela abre o entendimento. A palavra de Deus, ela liberta da cegueira. Basta nós abrirmos o nosso coração, a nossa mente, e deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. E a palavra, ela faz, né? É automático. Basta nós abrirmos o nosso coração, deixar ela entrar e fazer a transformação. A palavra de Deus, ela é poderosa. Então, eu louvo a Deus. Obrigada pela oportunidade, minha querida, pela confiança. Amém. Que Jesus continue te abençoando, te honrando na terra dos viventes, como Ele tem honrado. Aleluia. Glória a Deus. O tema desta campanha... Pode falar, irmã Gádia, o tema da campanha... Então, meus irmãos, Deus falou fortemente no meu coração a respeito da nossa descendência, né? Então, Deus tem me provocado isso já há algum tempo, para nós estarmos orando mais por nossa descendência. Porque, infelizmente, nós temos nos tornado pais um pouco mais frouxos, né? No sentido de folgados, de deixar mais à vontade. Não no sentido negativo da palavra. O que é uma coisa frouxa? Que fica mais à vontade. Você pega um monte de galho e quer carregá-lo. Se você atá-lo bem, você carrega com mais facilidade. Mas se você deixa aquelas cordas frouxas, vai ter mais dificuldade de você carregar. Mas é no sentido de oração, de pagar o preço, de revelação. Então, Deus tem me cobrado muito falar sobre esse tipo de situação. Nós precisamos estar orando mais, pagando mais o preço. E quando nossos filhos, né, estiverem fazendo alguma coisa oculta, Deus, o próprio Deus revelar, e os nossos filhos terem medo de fazer aquele temor santo, porque sabe que Deus nos usa. Então, o tema é nenhuma unha ficará para trás, que é uma frase que Moisés disse ao faraó, que o faraó queria que eles ficassem, ou que deixassem os gados, ele nenhuma unha do gado ficará para trás. Então, ele não abriu mão de nada, e nós não podemos abrir mão da nossa geração, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, o tema é esse, orar pela descendência, não abrir mão de nada. Oh, glória! É um tema muito forte, muito precioso. Como a irmã disse, muitos hoje em dia não têm valorizado a família, não têm se preocupado com a sua descendência, né? E nós estamos vivendo os dias muito difíceis e é hora de nos despertarmos, né? Ainda dá tempo de buscar o azeite. Ainda dá tempo de ir em busca daquilo que nos falta. A autoridade, a ousadia, né? Porque o Senhor, Ele deu para cada pai, para cada mãe, uma autoridade. Então, nós temos essa autoridade sobre os nossos filhos, de orientá-los, de educarmos, de repreendê-los. Não importa a idade, porque eu acho assim que filho e filha, os filhos, eles podem estar com 20, 30 anos,
nós temos autoridade sobre eles para repreender, para exortar, para ensinar, para educar. Muitos falam, não, mas já tem 30 anos, já sabe, já conhece. Mas o Senhor nos deu essa autoridade, nós não podemos abrir mão disso, dos nossos filhos, porque Deus nos deu para zelar, para cuidar, para ensinar, né? E é como a nossa irmã disse, que muitos pais têm deixado a desejar, têm deixado a corda frouxa, a corda bamba, tem medo de puxar, tem medo de repreender, de exortar, né? Mas o Senhor, ele nos deu essa autoridade. E eu quero trazer uma palavra aqui que se encontra, Deus, quando a irmã me fez o convite, já estávamos conversando, Deus me deu essa palavra, que se encontra lá no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. O capítulo 2 e o versículo 12. Eu vou ler alguns versículos para que depois nós possamos entrar na palavra, citar aquilo que Deus colocara no meu coração. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, vai falar sobre os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Olha só, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Aleluia. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará para ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta ao Senhor. Aleluia. Esta palavra, ela vai nos dizer sobre o comportamento dos filhos de Eli, ali no sacerdócio. Essa palavra, ela fala sobre as atitudes, o comportamento deles. Nós sabemos que Eli, ele foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Eu vou falar um pouco para que os ouvintes possam entender a palavra. Se a irmã quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Então, nós sabemos que Eli, ele foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Além do sacerdócio, Eli também... Deixa eu colocar meu óculos. Eli também, ele serviu como um juiz de Israel por 40 anos. Lá em 1 Samuel, capítulo 4, 18. A história de Eli na Bíblia, ela ficou marcada não apenas pelo seu contato com o jovem Samuel, mas principalmente essa história ficou marcada, aleluia,
eu tive que escrever algumas coisas, né, para que a gente não venha, não venha se perder. A história de Eli na Bíblia ficou marcada não apenas pelo seu contato com o jovem Samuel, mas principalmente pela rebeldia de seus filhos. Ficou marcado pelas atitudes dos filhos de Eli, o comportamento daqueles dois jovens. A Bíblia fala que ele já tinha, ele veio de uma descendência sacerdotal, né? Lá de trás. Então, ele já tinha todo o ensinamento. Ele já tinha todo o ensinamento do sacerdócio. Além de sacerdote, ele era juiz também. Foi juiz. Então, ele tinha tudo para educar, para ensinar os filhos no caminho do Senhor. A Bíblia nos diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando venha a ficar velho, quando crescer, não venha se desviar. A criança, o jovem, ele pode até se desviar, mas a obrigação nossa de pai, de mãe, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, temos que instruir. Mesmo que ele venha se desviar, aquele ensinamento está guardado ali dentro. Ele tem um temor de fazer a coisa errada, porque ele conhece, ele foi ensinado, ele foi educado dentro da palavra, né? Eu me lembro quando eu me converti, eu vou sair um pouquinho fora, mas eu já entro. Quando eu me converti, minhas filhas, a Carolina não existia, não tinha Carol, só tinha Daniele. Quando eu fui para Jesus, ela tinha 3 aninhos de idade. E eu sempre procurei educar e ensinar nos caminhos do Senhor, como diz a palavra. Quando eu engravidei da Carolina, ela já nasceu no berço evangélico. E eu sempre procurei, independente das situações que eu vivi, eu sempre, quando eu ia para a casa do Senhor, eu levava minhas filhas comigo. E elas, dentro de casa, elas me viam orando, elas, independente das situações que vivíamos, situações muito difíceis, situações assim de muita dor, muita lágrima, muito sofrimento, mas eu nunca deixei parecer para elas, eu procurava assim nunca me lamentar, reclamar da situação, murmurar. Eu sempre diante delas dando palavra de ânimo. Nós vamos vencer. Deus está no controle. Vai dar tudo certo. Essa tempestade ela vai passar, porque nenhuma tempestade ela dura a vida inteira. E sempre ensinando elas. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Hoje nós estamos chorando, amanhã nós vamos rir. E é assim, sempre ensinando. Então, elas cresceram. Eu procurei educar e ensinar minhas filhas no caminho do Senhor, e eu procurava sempre ser espelho para elas. Porque eu acho, missionária, que nós, pais, nós temos que ser espelho para os nossos filhos. Eles têm que se espelhar em nós. Nós temos que dar o exemplo. Nós que temos que ser o testemunho dentro do nosso lar. Porque é muito fácil sermos bons cristãos dentro da igreja. É fácil. Mas nós começamos o nosso evangelismo dentro da nossa casa. É dentro do nosso lar que nós somos obreiros. É dentro da nossa casa que nós temos que ser pastores, missionários. É dentro do nosso lar que nós temos que ser obreiros. E sobre essa passagem ao qual nós lemos, sobre Eli e os seus filhos, o comportamento daqueles jovens era comportamentos que causavam escândalo em Israel. Irmã, deixa eu só fazer aqui Quero pedir desculpa, pedir licença. Gente, o Facebook está colocando legenda. Vocês ignorem as legendas,
porque vocês podem se distrair na palavra. Isso é automático do Facebook, não sou eu, tá bem? Então, pode atrapalhar você perceber a história, o que a irmã está falando, porque não está batendo a legenda que o Facebook está jogando para lá. Tá? Então, escute apenas, não foque no que está sendo escrito lá, porque isso é sistema do Facebook, é facebookês, como diz o outro. Tá? Então, era só isso, irmã, peço desculpa, tá? É porque senão as pessoas podem acabar tentando ler e fica ali meio perdida, então Amém. ignorem essa parte aí, dessas legendas que estão aparecendo. Amém. Então, essa história de Eli, ela ficou marcada mais pelos atos dos filhos, as atitudes que os filhos de Eli, eles agiam dentro do templo. E aqui nós falamos sobre as atitudes, o comportamento deles, né? Mas, principalmente, a rebeldia deles, que eles não tinham nenhum temor, eles não tinham temor a Deus, e eles também não obedeciam o seu pai, o Eli, que era o sacerdote. Por mais que eles eram ímpios, que eles não serviam ao Senhor, eles não eram tementes, eles não eram convertidos, mas eu acho assim, pela palavra, eles deveriam ter um certo temor. Não praticar aqueles atos pecaminosos, abusivos, ao qual nós vamos falar daqui a pouco, né? Mas aí nós olhamos para a história, e se você trazer para os dias de hoje, mas eles agiam daquela forma, daquela maneira, por quê? Porque o pai não chamava atenção, o pai não repreendia, o pai não... Vamos falar no nosso palavreado de hoje. O pai não puxava a corda, ele deixava os filhos à la vontade. Os filhos faziam o que queriam. Que nem nós falamos, os filhos deitavam e rolavam dentro do sacerdócio. Um lugar santo, um lugar onde que era só homens ungidos, escolhidos por Deus, que podiam oferecer o sacrifício. Homens que eram chamados para aquele ministério. E eu vendo assim, eu vejo que Eli, por ser um sacerdote, ele foi, sim, se relaxando. Se relaxando. Se acomodou, né? Ele se acomodou, deixou as coisas acontecerem. Ele mesmo perdeu o temor, que se ele não tivesse perdido o temor, ele não tinha deixado, né, que acontecesse. Exatamente. E aqui, ele era, que nem nós estávamos falando sobre descendente. Ele era descendente de Arão, através de Tamar. Está lá em 1 Samuel 22, 20, e 1 Reis 2, 27, 1 Crônicas 24, 3. Só que a Bíblia, ela não cita a descendência de Eli, mas nós sabemos que ele veio de uma descendência sacerdotal. E por ele ter vindo de uma descendência sacerdotal, ele tinha que ensinar os filhos, né? Nos caminhos do Senhor, educar, criar, exortar, orientar, repreender na hora que tinha que ser repreendido, não deixar os filhos daquela maneira, daquela forma, ser tão abusivos com as coisas santas, com as coisas de Deus. Ele ministrava no tabernáculo, que havia sido levantado lá em Siló, após o tempo da peregrinação no deserto. E ali, Eli, naquela época que ele estava ali, eu me lembrei daquela passagem quando Ana chegou no templo, agoniada, angustiada, com a sua alma aflita, quando Ana chegou ali e ela começou a orar ao Senhor. Ela só mexia os lábios, né? A Bíblia fala que Ana, ela só se expressava com os seus lábios.
E ali Ana pranteava, ela pedindo ao Senhor que ela queria um filho, um milagre. Ana, ela estava assim, numa angústia terrível, sendo perseguida, afrontada pela sua rival. E ali o sacerdote, vendo Ana naquela situação, olha a visão dele. Ele achou que ela estava embriagada. Ele estava tão longe daquele patamar que era para ele estar, tão sem direção, sem visão. Achou que Ana estava embriagada. Mas ela falou, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Por que eu estou falando isso? Se você trazer para os dias de hoje, tudo isso que eu estou falando, hoje em dia também não é diferente, minha querida. A gente vê muitos sacerdotes, infelizmente, é a verdade, muitos homens de Deus, agindo desta maneira, sem visão, sem direção. Muitos que deixam os filhos fazerem o que quer em cima do altar, como Eli. Então, a gente vê que eu começo a ler a Bíblia, certas coisas que eu vejo na palavra de Deus, e puxando para os dias de hoje, só muda os personagens. Infelizmente. Só muda os personagens. Mas que através desta live, que através desta palavra, nós possamos, como é uma campanha para nossos descendentes, que nós venhamos lutar, orar, clamar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, orientar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Foi o que o Senhor ministrou no meu coração a hora que eu sentei aqui. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de conversar. Ainda dá tempo de orientar. Ainda dá tempo de aconselhar. Ainda dá tempo de você exortar. Ah, mas é o meu filho, ele vai se magoar, ele vai sair de casa. Deixa sair. O que aconteceu com o filho pródigo? O pai proibiu ele de sair? Quando o filho chegou nele e falou, pai, vende a metade da sua herança, porque eu quero sair, eu quero ir para o mundo, eu quero conhecer o mundo, eu quero ir para a vida. O pai, ele não questionou, ele não indagou, ele não brigou. A Bíblia fala que ele vendeu alguns dos seus bens e dividiu entre os filhos. Que o mais moço pegou sua herança e, meteu o pé. Não valorizou o pai, não valorizou o que ele tinha. Ele foi para o mundo. Aleluia! Ele não impediu. Por que eu estou falando isso, missionária? Porque nós temos que fazer aquilo que está na Bíblia. O nosso dever de pai e de mãe é ensinar. O dever de pai e de mãe é de educar. Se é para repreender, vamos repreender. Se é necessário colocar de castigo, vamos colocar de castigo. Não podemos abrir mão da autoridade que o Senhor colocou em nossas mãos. E eu vejo sobre a vida de Eli, o chamado que ele tinha. Ele era sacerdote, ele tinha tudo para que os seus filhos, os 2 filhos dele, viessem ser educados e criados no caminho do Senhor. É claro que a Bíblia fala que ninguém é obrigado a nada, né? Nós temos o livre-arbítrio. Por mais que os filhos não queriam andar nos conceitos do Senhor, mas o que ele não podia abrir mão é das coisas santas, deixar que os filhos entrassem ali no sacerdócio e viessem abusar do jeito que eles abusaram. Isso ele não podia. Ele, como sacerdote, ele tinha autoridade para não permitir com que os filhos viessem praticar aqueles atos.
contra o Senhor. Tanto que, se você for ler a história, você vai ver que Deus, ele não aprovou aquilo, porque nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, muita mensagem aqui, o nosso Deus, ele é santo. E independente se é filho, se é filha, se é neto, a nossa obrigação como servas do Senhor, como servos do Senhor, como sacerdote, a nossa obrigação é de ensinar, orientar, exortar, porque nós sabemos que naquele dia nós vamos prestar conta com o Senhor. Conta com o Senhor. Aleluia. O que eu acho interessante que você falou é sobre o exemplo. Então, chega uma altura na idade dos nossos filhos que, por mais que nós queiramos, nós não conseguimos obrigá-los, mas nós continuamos, não é? Seja, como você disse, seja mãe, seja tio, seja avó. Então, uma avó que está tomando conta de uma criança, por exemplo, eu já vi várias pessoas dizerem assim, eu não posso ir na igreja porque eu vou cuidar da minha neta hoje. Arruma a neta e leva, arruma o neto e leva. Enquanto você consegue, mesmo que o filho esteja desviado, esteja distante, arruma e leva. Meu filho não quer ir, eu vou. Mãe, tem tal coisa, vamos comigo. Não posso, hoje é dia do meu compromisso de aprender, porque o fato de congregar, de estar numa igreja, é algo muito importante. O ambiente em que estamos... É como uma vez uma pessoa explicou, se você está num lugar onde há fumantes, você sai dali com aquele cheiro, com pena que você não fume. Mas quando você participa de um grupo que está em contato com o Senhor, aquilo também te atinge. Então, esse exemplo de continuar fazendo é onde eu acredito que Eli parou, por isso que ele confundiu, como você disse, a oração de Ana. Ele estava tão acostumado a ver bebedice que ele esqueceu o que era uma verdadeira adoração. Exatamente. Então, o exemplo é algo mesmo muito... Um exemplo vale mais do que 1000 palavras, não é? Exatamente. E temos que ter visão, porque Eli, quando Ana chegou ali no templo, angustiada, com a sua alma aflita, ele estava tão sem visão que ele interpretou a atitude dela como uma embriagada. Olha a visão do sacerdote, totalmente fora, como eu sempre digo, fora da casinha, né? Fora daquilo que Deus queria. Eli estava fora. Mas mesmo ele assim, tanto que no final que ela ali conversou com ele, se expressou, ele abençoou ela, né? Acho que a ficha dele caiu e ele abençoou Ana, né? Ela foi para casa abençoada e o milagre aconteceu, né? Mas o grande problema de Eli não era ele. O problema ali daquela casa era os filhos, né? Eram os filhos. Porque ele era sacerdote, ele havia perdido a rédea, ele havia perdido a autoridade sobre os filhos, porque ele poderia muito bem falar, não, a partir de hoje vocês não vão mais entrar no Santo dos Santos, vocês não vão mais pisar no sacerdócio, vocês não vão mais tocar em nada. Primeiro que eles eram ímpios. Eles eram ímpios. Para a pessoa, na minha visão, cada um tem a sua chamada. Uns foram chamados para o sacerdócio, outros foram chamados como levitas, né? Então, cada um tem o seu chamado. E ele, como sacerdote, como pai, ele deveria ter colocado um freio. E por ele não ter colocado esse freio, Deus ficou indignado. O Senhor se irou com Eli, porque ele perdeu a visão. Não tinha autoridade, né? E nós sabemos da história que os filhos também de Eli pagaram um preço. Os filhos, o pai, pagaram um preço muito alto. Então, nós que somos pais, eu quero chamar a sua atenção, pai, mãe, vó,
vô, tio, tia. Tome a posição que Deus te deu. Aquele cajado que o Senhor colocou nas tuas mãos, o dom, o talento que Deus te deu de autoridade, de ousadia, independente de quantos anos, independente. É claro que você não vai pegar a Bíblia e vai colocar dentro da goela, né? Nós sabemos que a salvação ela é individual, mas a nossa obrigação, eu quero chamar a sua atenção, que nesta noite você venha abrir os seus olhos espirituais, a tua mente, os seus ouvidos, que você venha assumir a responsabilidade que Deus te deu, a responsabilidade de criar, de educar, de ensinar. Ah, mas ele não me ouve. Não importa. Fale. Se é para repreender, repreenda dentro da palavra com sabedoria, sem ira, sem ignorância, com muita sabedoria, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele diz, né, lá em Salomão dizendo, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a ele. Senhor, como que eu vou falar? Como que eu vou agir? E às vezes é necessário, minha querida, às vezes é necessário nós repreender de uma forma que é dolorosa, mas nós sabemos que essa dor, essa repreensão, lá na frente nós vamos ver o resultado. Hoje eu posso dizer, eu louvo a Deus pela vida das minhas filhas. Louvo a Deus, porque eu ensinei, eu eduquei, eu criei nos caminhos do Senhor. Tem uma que não está alinhada com a vontade de Deus, mas tem temor. Não toca no que é santo. Não mexe naquilo que é santo. Tem temor. Não está alinhada com a vontade de Deus, mas tem temor. Sabe aonde pode pisar e aonde não pode. Então, isso é muito importante. Pode não estar alinhado, o teu filho pode estar fora da presença de Deus, mas tem temor. Não toca em você que é ungida. Não toca no pai que é ungido. Tem o temor, isso é muito importante, o temor. E eu louvo a Deus, porque quando as minhas filhas eram pequenas, eu era muito severa, muito brava mesmo. E aí eu me converti, aceitei Jesus, e eu sempre eu cobrava muito delas. E eu não me arrependo. Eu não me arrependo como que eu eduquei, como que eu ensinei. Eu não me arrependo por eu ter sido tão severa, porque hoje eu vejo o resultado. Eu sempre procurei ser espelho para as minhas filhas. Às vezes, devido às situações, às circunstâncias que nós vivíamos, eu tinha vontade de meter o pé. Mas eu falava, não, eu vou aguentar, eu vou suportar por amor a Deus e pelas minhas filhas, que ainda são pequenas, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte. Aí eu ia lá em Josué. Quando Josué ficou, vamos dizer, desamparado, porque ele era o braço direito de Moisés. E Moisés, ele havia morrido. Eu creio que Josué ficou desorientado. Já pensou? Você tem ali um companheiro, um amigo fiel, né? O seu líder do seu lado que te ensinou a orar, ensinou você a meditar na palavra, a jejuar, a lutar, a guerrear. E, de repente, assim, o seu líder, chegou o momento dele partir. Era como um pai para ele, né? Josué ficou sem chão. Ele ficou sem chão e falou, e agora o que vai ser de mim? O que vai ser desse povo? De uma nação. Irmã, é muito sério. Josué, olha, eu acho que, eu não sei como que eu iria agir. Uma nação na mão de Josué. Ele ficou desesperado, ele ficou angustiado, ele ficou preocupado. O que ia ser? E o Senhor falou para Josué, Josué, não temas, porque eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te e tenha bom ânimo. E eu sempre carreguei essa palavra comigo. Nos momentos de crise, nos momentos difíceis, eu sempre procurava esta palavra. E eu sempre falava para minhas filhas,
Vamos nos esforçar e ter bom ânimo, porque os dias bons vão vir. Nós vamos vencer. Aleluia. Nós vamos vencer. E eu chamo a sua atenção nesta noite, pai, mãe, você vó, você vô, tio, tia. Não abra mão da tua família, não abra mão da tua descendência, não abra mão dos teus filhos. Ainda dá tempo. Ore. Se for necessário, jejue. Se for necessário, consagra, faça campanha. Missionária, quantas campanhas eu fiz dentro da minha casa pelas minhas filhas? Quantas campanhas? Elas eram pequenas e eu fazia campanha por elas, para que Deus viesse cuidar, que Deus viesse guardar, que o Senhor viesse, tudo que elas haviam aprendendo, viesse guardar na tábua dos seus corações. E elas foram crescendo nesse meio, nesse ambiente de oração, dentro de casa, de jejum. Elas me viam eu de joelho na madrugada, elas me viam eu pegando a harpa cristã e cantando vários louvores da harpa. Era momento de eu estar, pode ser xingando, murmurando, reclamando, mas não. No momento da dor, eu estava ali com a harpa cristã louvando. No momento da dor, eu estava clamando. No momento das ameaças, eu estava ali, crendo num milagre. E isso é muito importante, sermos espelho para os nossos filhos, espelho para os nossos netos. Se tem hora que dá momento assim da gente falar algo que sai do nosso conceito, tipo xingar, falar, reclamar, murmurar, mas eu aprendi com o Senhor que nós podemos sim ter domínio próprio, podemos controlar a nossa língua, podemos controlar sim a nossa boca. Eu me lembro que quando elas eram pequenas, no início da minha conversão, eu era muito briguenta, falava demais. E um dia eu falei para o Senhor assim, eu tinha descido das águas e falei, Senhor, eu quero que o Senhor coloque um freio na minha boca e me dá sabedoria para falar no momento certo, porque a tua palavra diz que palavras ditas no tempo certo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Isso é bíblico. Eu acho que está no livro de Provérbios. Palavras ditas no tempo certo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Uau. E aí um dia o Espírito Santo de Deus falou para mim, você sabe o que é esse versículo? Você já viu em algum ambiente, alguma casa simples, alguma casa de classe média, maçã de ouro em salvas de prata? Eu falei assim, não, Senhor, eu nunca vi. Pois então, é algo muito fino, uma palavra dita no tempo certo, é finíssimo. Isso só tem em palácios, em casas de pessoas riquíssimas. Quem é que vai comprar uma maçã de ouro? É muito caro. E colocar ela é um enfeite, é uma coisa de muito luxo. E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, palavras ditas no tempo certo, é algo muito luxuoso, é algo muito fino, é algo muito rico, quando nós falamos a palavra no tempo certo. Ela faz um efeito, mulher, tão grande. A palavra dita no tempo certo, ela faz um efeito tão tremendo, que a palavra dita no tempo certo, ela pode curar. A palavra dita no tempo certo, ela transforma, ela muda a situação. A palavra dita no tempo certo. E aí, eu vi que o Senhor fez uma obra em mim. As coisas estavam despencando e eu, silêncio. Falava só com ele. Os negócios, o vendaval, o vento soprando, e eu ali, silêncio. Eu aprendi a falar no tempo certo. E quando nós soltamos a palavra no tempo certo, na hora exata,
aí vem o efeito. O milagre acontece. A situação, ela muda de curso. Aleluia. Então, quero chamar a sua atenção nesta noite que você venha ser espelho para a sua descendência. Não seja como Eli. Ele era um sacerdote. E todo Israel, o Israel todo sabia daquela situação que eles viviam. Era algo que ali trouxe muito escândalo, vergonha. E se você for trazer essa história para os dias de hoje, a gente vê quantos homens de Deus caídos, mulheres, quantos lares desfeitos. Por quê? Porque perderam o temor. Como a missionária disse, eu vou falar missionária porque você é uma missionária. Eu já estava aqui apontando para... Eu recebo essa promessa, porque nós todos somos missionários. Você é uma missionária. Muitos têm a unção. O título eu não tenho, mas eu acho que todos nós temos que fazer. Você tem a unção, e é isso que importa. Muitos têm o título, mas não têm a unção. Eli, ele tinha o título de sacerdote, mas não tinha unção. Ele não tinha autoridade, ele não usava aquela autoridade, aquela unção ao qual o Senhor havia derramado sobre ele. Para mim, isso é um desleixo, é um pouco caos, é um desprezo pelas coisas do Senhor. O que importa, mulher, é a unção. Amém. Aleluia. Por isso que eu te chamo de missionária. Eu estava esperando um momento para explicar. Pronto. Amém. E ele, voltando na palavra, ele não podia, como sacerdote, ele não podia, de maneira alguma, de jeito nenhum, deixar os filhos entrar ali, oferecer aquele sacrifício ao Senhor, agir da forma que eles agiam, tocar nas coisas santas. E outra, missionária. E outra coisa. Não dá risada, não. É verdade, tu é. Aí acabou. Ô, glória. O que aconteceu? Ele já era velho, já estava avançado na idade. Eu já vi isso, missionária, lá onde eu morava, antes de Campo Grande, eu já vi isso. A pessoa vai chegando numa certa idade, o sacerdote, e quer passar o ofício para o filho. E aí vai soltando a corda, deixa o filho fazer o que quer, do jeito que quer. E foi o que aconteceu com Eli. Ele não poderia ter agido dessa maneira, dessa forma. Ele, como pai, ele, como sacerdote, ele tinha que repreender. Não deixar. Aleluia. E além, eu estava estudando aqui a palavra, além dos filhos de Eli, aleluia, eles se aproximaram do que era santo, eles também seduziam as mulheres que se ocupavam de forma voluntária de algum serviço relacionado com o funcionamento do sacerdócio. Eles induziam as mulheres. Olha o grau do pecado. A coisa foi ficando tão terrível, tão feia ali. Eles chegaram ao ponto de seduzir as mulheres que iam ali voluntariamente, né, servir ao sacerdócio. E eles começaram a abusar também das mulheres. E se você puxar isso para os dias de hoje, nós vemos que tem muitos sacerdotes caídos, muitas famílias destruídas. Por quê? Estão deixando acontecer a mesma coisa que Eli deixou. É verdade, nós temos que dizer. Nós temos que dizer a verdade. Estamos numa rede social, muitos vão ouvir,
Mas é verdade. Mas como o Senhor me disse quando eu sentei aqui, diga que ainda há tempo de se consertar. Ainda há tempo de mudar essa situação. Ainda dá tempo de colocar freio. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus colocou na nossa mão. Eu tenho 2 filhas que já são adultas, mas quando eu vejo algo errado que eu tenho que repreender, eu repreendo. Eu já tenho neta, mas independente, elas sempre serão para mim minhas filhas, minhas crianças. Já são casadas, mas eu não posso abrir mão da minha descendência, da minha família, porque eu quero ir para o céu e quero que elas vão também. Eu tenho uma netinha de 2, vai fazer 3 anos, e eu sempre falo para minha filha, você tem, sim, que educar, tem que repreender, tem que exortar, e aqui o negócio é estreito. Minha neta Isabela, quando faz uma coisinha, minha filha pega, põe ela no banquinho, você vai ficar aí sentada. É 1 minuto, mas vai ficar de castigo. Então, às vezes dói, a repreensão dói. Mas nós temos que saber que lá na frente nós vamos ver o resultado da repreensão, que vai valer a pena. Então, você pai, você mãe, tio, tia, não abra mão da tua descendência. Não abra mão dos teus filhos, das tuas filhas. Vamos fazer aquilo que a Bíblia nos ordena. Ensina a criança, o seu filho, no caminho que ele deve andar. Independente se ele vai ouvir, se ele não vai ouvir, se ele vai colocar em prática, se ele não vai colocar em prática, faça a tua parte como sacerdote. Para ser sacerdote, não precisa ser ungido a pastor. Um pai de família é o sacerdote da casa. E se não tem o pai, é a mãe. Eu vejo quantas mães aí que criam seus filhos sem marido, sem seu esposo. Ela é sacerdote da casa. Ela tem toda a autoridade de Deus aqui na terra. Eu falo isso, querida. Eu falo para minhas filhas, eu tenho autoridade sobre a vida de vocês para orar, para repreender, para expulsar o mal. Quando estão enfermas, estão doentes, eu falo, anda cá, vamos orar. E eu coloco as minhas mãos e ali eu oro sobre a autoridade que Deus me deu. Eu oro, eu expulso, eu repreendo e profetizo cura, libertação. Porque Deus me deu uma autoridade. Depois dele, aqui, sobre a vida dela, sou eu sou mãe. Então, é isso que eu quero trazer para os nossos ouvintes nesta noite. Não abra mão da unção que Deus te deu, do sacerdócio. Deus deu para você. E para educar o filho, para educar o neto, ou a sobrinha ou sobrinho, não importa. Não abra mão da responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Aleluia. E como nós estávamos dizendo, que ele não podia, de maneira alguma, deixar os filhos chegar ao ponto que chegaram. Chegaram num ponto, assim, muito terrível, de chegar, de abusar daquelas mulheres, além de tocar no que era santo, né? E eu lendo, estudando esta palavra, lá em 1 Timóteo, quero falar para você ler, quero que tu leia este versículo para os nossos ouvintes. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 5, olha o que o apóstolo Paulo diz para Tiago. Lê, minha querida. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 5. Ok, vou partilhar a tela aqui. Isso. Aí toda a gente consegue ver. Aleluia. Primeiro a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Pois
Se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É forte. É forte ou não é? Demais, É tremendo. muito forte. É momento de nós fazermos uma reflexão. Será que nós estamos cuidando da nossa casa, da nossa família, da nossa descendência como tem que ser? Será que estamos orientando a nossa casa do jeito que tem que ser? Você, sacerdote, será que você está governando bem a tua casa, a tua família? Eu quero deixar essa pergunta, essa reflexão. Como diz o apóstolo Paulo, ele disse, né? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É o que estava acontecendo com Eli. Ele não sabia nem governar a casa dele. Tanto que a casa de Deus, o tabernáculo, virou uma bagunça. Só que nós sabemos que isso traz uma consequência. Porque Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. E nós, querida, estamos vivendo a última hora. Ontem eu estava no trabalho conversando com uma jovem que está afastada. E eu falei para ela, olha, Jesus está voltando. Sabe a parábola das 10 virgens? Ela falou, pode falar que eu gosto de ouvir a palavra. Falei, pois então, havia 10 virgens. E elas eram idênticas, elas eram iguais. Só que a Bíblia fala que 5 eram loucas e 5 prudentes. Qual que era a diferença das loucas e das prudentes? As prudentes, elas carregavam as suas lamparinas com azeite. As prudentes. As insensatas, as loucas, elas tinham a lamparina também. Elas eram idênticas. Só que a diferença é que 5 tinha azeite e 5 não tinha. Porque elas iam precisar desse azeite lá na frente. No momento que o noivo chegasse, elas iam precisar. Eu estava falando para a moça ontem, para aquela jovem ontem lá no trabalho. Ela falou, mas o que quer dizer? Eu falei, o que quer dizer? Que Jesus Cristo ele está voltando. O noivo, a qualquer momento, ele vai chegar para buscar a noiva. E nós temos que estar preparados. Temos que preparar nossa casa, orientar os nossos filhos. Olha, se está parado, se está afastado, nós temos que falar. Nós temos que orientar, mas já conhece, já falei. Não importa, fale. Ainda dá tempo, Rabadaya Suimanai. Remanchou, comando e profonderebe, ainda dá tempo na plafaço. Remenerraçui de comandai. Não espera que a porta venha se fechar. Não deixe para a última hora, porque não vai dar tempo. Nós sabemos que nós estamos vivendo os dias difíceis. Os sinais estão se cumprindo a cada dia. E é hora de nós colocar a nossa casa em ordem. Colocar a nossa vida, a nossa família, chamar a nossa família. Olha, vamos endireitar as veredas. Aleluia. Não é mais tempo de brincarmos com a nossa salvação. Quantas famílias se perdendo, se destruindo. Esta campanha, o tema é muito forte. Se Deus colocara no teu coração esta campanha sobre a descendência, é porque o Senhor ele se preocupa. Ele se preocupa comigo, com você, com a tua família, com teus filhos. Ele se preocupa. Então, que nós venhamos, igreja do Senhor. Você católico, espírita, livre, pensador. Aleluia. A palavra do Senhor diz
palavra do Senhor diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu estou cansado. Muitos têm falado, olha, eu estou tão cansado, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força para caminhar, não tenho mais força para orar. E aí vai soltando a corda, missionária. Vai soltando a corda e deixam fazer o que quer. A gente vê quantos filhos hoje em dia que agridem os seus pais. O pai não tem mais autoridade dentro de casa. A mãe não tem mais autoridade, perderam o controle, o domínio, mas ainda dá tempo de você pegar o remo na mão. Ainda dá tempo de você pegar, aleluia, o volante do carro e controlar, dominar. Oh, glória! Tem um louvor que diz, né? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos. Então, que você venha soltar o cabo da nau e tomar o remo. Soltar é você confiar. Confia naquilo que Deus já colocara nas tuas mãos. Esse remo, volte a remar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de remar. Ainda dá tempo de organizar, de colocar as coisas em ordem. Aleluia! Então, que nesta noite fique esta palavra para o teu coração. Aleluia! Guarde esta palavra na tábua do teu coração. Medita sobre a história de Eli. Sobre os filhos dele. E não se esqueça desta palavra em Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Que se você soltou a rédea, perdeu o controle, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você assumir a autoridade que Deus te deu. Não aceita afronta. Se quiser virar a cara, deixa virar. Mas o que tem que ser falado, a verdade tem que ser falada. Se é para repreender, tem que repreender. Aleluia. Porque naquele dia, minha querida, o Senhor, Ele vai prestar conta de cada um de nós. Dos nossos filhos. Porque os nossos filhos são dádivas de Deus. Ele nos entregou, Ele nos deu para criar, para educar, para ensinar os seus estatutos, as suas leis, as suas ordenanças. A nossa obrigação nós temos que fazer. Aleluia. Ainda dá tempo. Glórias a Deus. Bem, querida? Maravilhoso, maravilhosa essa palavra. Oh, glória. Esta é a palavra. Maravilhosa palavra, que nós não esqueçamos disso aqui há tempo. Enquanto houver fôlego de vida, nós temos que continuar intercedendo. Ainda dá tempo. Há muitos anos atrás, uma senhorinha, lá na Igreja Católica ainda, quando eu participava da Renovação Carismática, e eu e meu marido, né, a gente participava do louvor, e ela nos chamou para intercessão. E ela olhou para mim e viu que eu não tinha, assim, que eu não estava brilhando para interceder, eu queria cantar e tal. E ela disse assim, Gádia, a intercessão é algo tão poderoso, é tão sério. É verdade. Você interceder, você pagar o preço, é algo... Nada funciona sem a intercessão. É verdade. Então, ela me puxou a orelha ali naquele momento e eu entendi a necessidade de estar de joelho, a necessidade de orar e de buscar Deus. Foi uma palavra assim, que ficou no meu coração. E nós somos intercessores, intercessoras na nossa casa. Está chegando aqui, irmã, chegou vários pedidos de oração. Amém. Até mesmo para um rapaz que está desaparecido desde outubro de 2021, esse rapaz sumiu. Meu Deus. É do Brasil, está aqui em Coimbra. Mães pedindo pelos filhos, pelo casamento, Amém. pela família. Uma pessoa pediu pelos antepassados, no caso, maldições, né? Quebrar maldições, quebrar... É isso, nós não oramos por pessoas mortas, mas nós oramos
para Deus quebrar tudo aquilo que aconteceu no passado. Talvez você está carregando ali um peso desnecessário que não tem necessidade nenhuma de estar carregando. Exatamente. Não é? Julgos, né, que não são para carregar. Então, Exato. vamos levar. Eu queria te pedir para levantar um clamor. Amém. Eu quero convidar, parece que a minha amiga, missionária Aina Lima, entrou, que eu vi aqui, ela fez um comentário, mas eu não consigo ver. Sim, estão ocultos muitos comentários, tem quase 50 comentários aqui. Eu estou tentando ver enquanto você fala, mas ele não está liberando os comentários. Eu quero convidar você que está nos assistindo nesse momento, vamos fazer uma corrente de oração. Que nós todos venhamos, nesse momento, levantar um clamor pela nossa descendência, pela nossa família, pela nossa nação, pelo nosso país, nós que estamos longe, mas estamos aqui em Portugal, que nós venhamos levantar um clamor pelos lares, né? Para que Deus venha alcançar e trazer de volta o filho pródigo, esse jovem que está desaparecido, que o Senhor vai de encontro com ele. Deus, ele é poderoso, amada. Deus, ele pode, meu querido, minha querida irmã. A Bíblia diz que o Senhor, ele vai além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor, ele entra onde os nossos pés não podem entrar. Eu oro dessa maneira. Ele põe a mão aonde a nossa mão não pode tocar. O Senhor, ele vai além da medicina. Ele é o advogado por excelência, juiz dos juízes. Glória a Deus. Ele é aquele que resolve qualquer situação. Para ele não há causa impossível. Então, você, minha querida, meu querido, que está nos ouvindo nesta noite, creia no sobrenatural de Deus, que ele pode. Aleluia. Jó, ele disse já no final do seu capítulo, eu falo assim que eu creio que já era já no final da sua prova, da sua luta, naquele diálogo que Jó teve com Deus, ele disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, que você venha crer no sobrenatural de Deus, na tua vida, na tua história, na tua descendência. Não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ainda dá tempo. Essa é a frase que o Espírito de Deus me deu na hora que eu sentei aqui. Ainda dá tempo. Então, vamos orar, querida? Vamos. Aleluia. Eu convido você nesse momento para nós levantarmos um clamor, nos unirmos. Nós não estamos juntas fisicamente, mas espiritualmente nós estamos ligados. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, vamos dar as mãos espiritualmente, vamos nos unir e levantarmos um clamor ao Deus de Israel. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença nós estamos unidos. Há um povo que se reúne nesse momento, Pai, não só aqui em Portugal, mas no Brasil, em outros países, outros lugares, estados, cidades, sítios, fazenda. Senhor, há um povo, pessoas que ainda vai ouvir, Senhor, esta live. E nós queremos agora nos unir em oração, em um só pensamento, em um só propósito, Pai, que é a nossa descendência, a nossa família. Nós apresentamos diante de Ti a nossa casa. Senhor, vai tocando aonde nós não podemos tocar. E vai entrando aonde nós não podemos entrar. Vai visitando aquele filho, vai visitando aquela filha que está fora da tua presença. Vai visitando os netos, as netas. Vai visitando nossos sobrinhos e sobrinhas. Vai visitando nossos parentescos, ó Pai, nesse momento, que estão fora, Senhor, da tua presença, que não está mais praticando as suas leis, as suas ordenanças.
está na fase da rebeldia, da desobediência, que o Senhor vai trazendo na memória, Pai, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles ouviram, Deus vai trazendo a memória, vai visitando a cada um nesse momento. Esse rapaz que está desaparecido, Pai, está, Senhor, aqui em Portugal, vai visitando ele agora, Pai, que a notícia venha chegar para esta família. O Senhor pode, o Senhor faz, porque a tua palavra diz que o Senhor vai além daquilo que pedimos ou pensamos, vai resgatando as almas que estão perdidas, vai trazendo de volta para a tua presença, Pai, vai lançando a rede. Senhor, venha, Senhor, nos dar autoridade, ousadia do teu Espírito, que nós não venhamos perder o controle. Radai se comandará balabachai, remene plafaço de comandai a súbria. Jesus vai trabalhando, rimeande comandai, nesta noite em nosso favor. Tem coisas, Senhor, que fugiu do nosso controle, do nosso domínio, não sabemos como fazer, mas que nesta noite o Senhor venha nos dar estratégia, que o Senhor venha nos dar visão, sabedoria, como agir, como fazer, nos dar estratégia, Pai, mas que nós não venhamos perder nenhum dos nossos, que nós, Pai, queremos que todos sejam salvos. Assim, Pai, como Moisés, ele disse para o povo que não ia ficar nenhuma unha, não ia deixar ninguém para trás. Nós não queremos, Pai, perder ninguém da nossa família. Não queremos perder ninguém da nossa descendência. Que o Senhor traga de volta, Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão parados, aqueles que estão, Senhor, que estão coxos por aí, aqueles que perderam a visão como o cego de Jericó, traga de volta. Vai trazendo de volta, Senhor. Vai lá, Jesus, aonde nós não podemos ir. E traga de volta. Senhor, esses 12 dias de campanha, que haja testemunho de cura, testemunho de milagre, de restauração. Vai restaurando as famílias, vai restaurando os casais, vai restaurando os filhos. Senhor, vai trazendo milagre. Nós queremos profetizar sobre a nossa descendência, sobre a nossa família, que é do Senhor Jesus. E nós não abrimos mão da nossa família. Nós não abrimos mão da nossa descendência, Pai. Porque a nossa descendência é tua. Completa a tua obra, completa o teu querer e a tua vontade, Pai. Não só hoje, mas até a sua vinda. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Enquanto a missionária orava, eu estava aqui intercedendo também por vossos pedidos. Muitas depois a pessoa fala, mas não falou. Nós falamos sim, tá? Estávamos aqui em oração, né? Porque você não ouviu o seu nome, nós estamos orando, então creia, porque o segredo é a sua fé. Não são as palavras que nós proclamamos apenas, mas a sua fé, você crê. Foi maravilhoso esse momento, eu quero mais uma vez, missionária Silvia, te agradecer, porque essa palavra é uma palavra de exortação, e nós não podemos correr de palavras de exortação, puxão de orelha, é como você disse, né? O pai que ama o filho, corrige. Corrige. E Deus usa pessoas para falar conosco e nos corrigir. Exatamente. Né? Principalmente quando nós não lemos a palavra dele, nós precisamos de estar debruçados na palavra do Senhor, estar em oração constante, e aí Deus usa pessoas maravilhosas como a missionária para estar trazendo uma palavra como essa. Amém. Obrigada. Eu quero participar desta campanha, eu quero participar, e em nome de Jesus, eu creio que haverá muitos testemunhos, muitas vidas já foram alcançadas,
já foram Em alcançados. nome de Jesus. Vidas foram tocadas e haverá testemunho para a glória de Deus. Nós somos apenas o canal. É verdade. Somos a torneira, só o cano, né? Mas quem faz a limpeza é a água. Amém. Quem vai fazer a obra é o Senhor. É Ele que vai fazer a obra. Ele vai fazer a limpeza. Vai colocar as coisas tudo no lugar. Amém. Aleluia. E a nossa descendência é do Senhor Jesus. É do Senhor. Nós não vamos abrir mão. Não abra mão de nenhum filho seu, por mais difícil que pareça, que às vezes pode estar, né, usando droga, que pode estar na prostituição. Os nossos filhos muitas vezes desejam muito, só que não conseguem, gente. Então, nós precisamos de estar independente de tudo, não acusando, mas orando. Depois de amanhã, na sexta-feira, nós vamos ter aqui o Carlos Cruz, que é um amigo meu. Vamos ter também a pastora Cleonice, que está em Espanha. Amém. Temos pessoas de vários... O Carlos está no Brasil, no Mato Grosso. A Cleonice está na Espanha. Tem irmãos da França, da Bélgica, de várias partes do mundo. E eu convido você a partilhar essa live e vamos entrar em comunhão, porque, gente, não é o título da igreja, não é, missionária? É verdade. Não é um título. Deus não vai falar assim, não, pega a placa e leva para o céu. Não é o título, não é. Mas nós temos que estar mesmo em constante oração. Que Deus abençoe você. Toma posse da sua bênção nesse primeiro dia aí. Glória. Irmã, muito obrigada, missionária. Deus te abençoe. Eu pessoal, que agradeço. Partilhem essa live para mais pessoas e vamos continuar juntos aqui, unidos, em nome de Jesus. Muito obrigada e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Beijo. Beijo. Vou desligar.